Vamos lá. Bom, Eduardo, dando sequência aqui aos nossos treinamentos, aos nossos conhecimentos sobre as nossas ferramentas, agora a gente deixa um pouquinho de lado o uso da ferramenta, mexer, clicar, para entender um processo. E isso é tão importante quanto saber mexer no sistema, né? No Netpax, no Animatpax, no NetHis, no Workstation. Então, ainda mais um assunto que é tão solicitado, uma ferramenta que é tão solicitada pelos nossos clientes, que é o processo de impressão utilizando o sistema OCR. Tá? Então, no vídeo anterior que a gente fez um vídeo que demonstrava como fazer um filme de impressão a partir da nossa workstation. Então, a gente abre um exame de tomografia, de ressonância, cria um filme, 4x5, 6x5, enfim, cria um filme, e a partir do momento que você cria esse filme, você tem algumas possibilidades. Uma delas é você fazer a impressão imediata desse filme, e isso acontece quando você quer imprimir diretamente em papel, quer imprimir diretamente também no próprio Daikon, né? Então essa é uma forma de impressão direta. E a outra forma, que foi a que a gente explorou no vídeo, que vai estar ali na descrição, como assistir, tá o link para quem não viu ainda, é bem importante que veja, a gente mostra como, a partir do momento que a gente fez o filme, como que a gente guarda esse filme dentro do Pax, independente do Pax que a gente estiver utilizando, Animatpax ou Netpax. E para que serve isso? Basicamente para que você possa fazer uma impressão posterior, seja ela sob demanda, seja ela por uma reimpressão que o cliente deseja, enfim, são possibilidades, tá? Só que tem um assunto e uma funcionalidade que é o processo de impressão a partir do OCR. O que é o OCR, basicamente, Eduardo, para que tu entenda o conceito, né? OCR é uma sigla conhecida no mercado, você já deve ter até utilizado no teu celular, por exemplo, que é reconhecimento óptico de caractere. Ou seja, você pega uma imagem e a partir dessa imagem você usa um algoritmo que ele consegue identificar caracteres nessa imagem e ele consegue te trazer palavras, letras, números que estejam aparecendo na imagem visualmente, né? Então isso é o OCR. E por que a gente incluiu o OCR dentro de um processo de impressão? Porque se a gente for olhar esse fluxo que a gente criou para tentar ilustrar um pouco sobre esse assunto, a gente tem muitos clientes, e isso também, como tu trabalhou na área especificamente de equipamento, radiologia, tu sabe disso até melhor do que eu. Então, tu sabe que muitos técnicos, muitos profissionais da área de técnica de radiologia, tecnólogos, enfim, eles acabam fazendo filme de impressão ou dentro do próprio equipamento de imagem, do tomógrafo, da ressonância, existe os Film Composer, que a gente conhece, né? Que são muito bons, diga-se de passagem, e muitas vezes o técnico está muito acostumado a utilizar aquela ferramenta porque ele já fazia impressão direta através daquela ferramenta. Ou então, pelo simples fato de não conseguir colocar um segundo computador na sua mesa para poder ter, por exemplo, o Animate Workstation funcionando, né, para poder fazer a impressão de filme lá. Então, o motivo pelo qual ele usa o equipamento de imagem para fazer um filme pode ser mais do que esses dois que eu estou te falando, mas basicamente a gente conhece esses dois, um pelo gosto, pela ferramenta que o equipamento traz, e dois, pela impossibilidade de ter um segundo computador ali naquela mesa dele. E também você tem outros fabricantes, workstations, que também produzem filmes, né? E você pode utilizar essa segunda workstation, que já está instalada muitas vezes no ambiente de exame ali do técnico, para fazer o filme. Ok, só que aí a gente cria, a partir desse momento, um problema. Qual é o problema? Que toda vez que você cria um filme dentro de um padrão, que é o padrão Daikon, né, que a gente já conhece, e esse padrão estabelece que você mande esse filme num protocolo específico para imprimir numa impressora que atende esse protocolo Daikon também. Então ele recebe essa imagem através do protocolo e faz a impressão. O que a gente tem hoje, já muito difundido no mercado também por outras empresas, são as impressoras virtual Daikon. O que essas impressoras virtuais fazem? Elas simulam uma impressora Daikon física, através de um software, que recebe essa imagem, né? E basicamente essas impressoras virtuais,
na sua grande maioria, elas recebem em protocolo DICOM e convertem para um processo de impressão em papel. Essa foi basicamente assim que nasceram as impressoras virtuais DICOM, né? Para você conseguir transformar um filme construído em DICOM para um processo em papel. A gente desenvolveu uma impressora virtual DICOM que ela não faz isso. Ela, na verdade, faz o processo de recebimento da imagem e consegue armazenar essa imagem de filme no padrão DICOM dentro do PAX. Só que se a gente somente fazer isso de forma automática, a gente não consegue saber qual é o paciente que aquele filme pertence. Pelo simples fato que, diferente da imagem DICOM, aquela imagem que a gente viu na Workstation, por exemplo, no vídeo anterior, diferente de uma imagem DICOM, o filme DICOM, que é esse filmezinho aqui, que é essa representação aqui, ele não tem nenhuma informação do paciente ou do exame como metadado. Isso está dentro do padrão, ou seja, o padrão DICOM não te permite, através de um filme, identificar qual é o paciente que ele pertence. Então, se a gente tem um arquivo do qual a gente não sabe a quem pertence, a gente tem duas possibilidades, nesse caso aqui. Uma, ou a gente utiliza esse filme aqui para imprimir direto, que é o que muitas impressoras fazem, ou a gente bota no meio o sistema OCR. Então, vamos lá, para a gente ter uma visão completa aqui do processo, né? A gente tem, então, tá aqui em vermelho, a gente tem o equipamento de imagem, a gente tem a Workstation. Ambos produzem um filme, que é esse daqui. Esse filme ele é enviado através de um protocolo DICOM, para uma impressora virtual nossa, que está aqui. E isso está instalada dentro do servidor do cliente. Essa impressora virtual DICOM, ela não faz a impressão direta como a maioria faz. O que ela faz? Ela armazena esse filme, que é nada mais do que uma imagem, e a gente tem um algoritmo, um software de OCR que faz o reconhecimento óptico desse filme. Como é que ele trabalha exatamente, esse sistema OCR? A gente recebe o filme, armazena, e a gente procura, através de leitura ótica mesmo, né, o software faz isso, a gente procura nas anotações do filme. Então, toda vez que o técnico faz um filme, existem as anotações que ficam em volta da imagem, que tem o nome do paciente, a data do exame, né, descrição do estudo, ou dos principais que a gente utiliza para reconhecimento, tem lá o ID do paciente e o accession number do exame. Esses são dados fundamentais para o OCR reconhecer. Por quê? Porque quando a gente identifica, através do reconhecimento óptico, esses números do ID do paciente e do AN do exame, a gente faz uma consulta ou à nossa worklist ou à nossa lista de exames para tentar casar essas duas informações. Então, quando a gente consegue identificar, ou na worklist ou na lista de exames, o casamento de ID e AN identificado nessa imagem, a gente tem o que a gente chama lá no log do sistema um match. A gente consegue saber que esse filme aqui, através do ID tal e do AN tal, que casou na worklist ou na lista de exame, pertence ao Eduardo. E é nesse momento que a gente envia para o PAX, né? Voltando a repetir para você, independente se é o Animatpax ou o NetPax, a gente tem nas duas ferramentas a mesma solução. A gente consegue enviar um filme a partir de um equipamento de imagem, a gente consegue enviar para o servidor PAX, casando, dizendo, por exemplo, que esse filme aqui pertence ao exame do paciente tal, ou que esse filme aqui pertence ao exame do paciente tal. E aí o PAX, obviamente, organiza isso lá dentro para que você tenha a possibilidade de fazer a impressão desse filme posterior. Então, resumidamente, Eduardo, para a gente fixar bem esse conceito do OCR, né, que é relativamente simples, né? Não é um processo fácil, mas ele é simples, né, de entender, mas de fazer ele é extremamente complexo. Basicamente é isso, a gente aproveita uma tecnologia de impressora virtual DICOM já muito conhecida no mercado para receber esse filme do equipamento ou de uma workstation de outro fabricante, a gente armazena esse filme DICOM, que também é uma imagem, a gente usa um sistema de reconhecimento óptico para ler as anotações que estão contidas na imagem,
E, a partir dessas anotações que estão aqui, a gente compara as informações ou com a nossa worklist ou com a nossa lista de exames, e a partir do momento que a gente tem o casamento do ID do paciente e IAN identificado na worklist ou na lista de exames, a gente sabe que esse exame pertence ao paciente XYZ, e aí a gente envia esse documento, esse arquivo, para dentro do servidor Pax. E aí, a partir do momento que está lá no servidor Pax, o nosso cliente, o nosso usuário, consegue fazer a impressão disso, seja sob demanda, seja reimpressão, enfim, ou apenas para ter armazenado para algum tipo de uso no futuro. Então, basicamente é isso, nosso sistema OCR, cara. Então, na prática, a gente vai ver isso em outro vídeo, eu vou te mostrar como é que é o final dessa história, né? Então a gente tem no vídeo que a gente fez anteriormente como fazer o filme na Workstation. Aqui eu mostro apenas para ti como que é conceitualmente aquele processo que a gente fez na Workstation em outro fabricante, né? Pode ser uma Workstation de outro fabricante ou do equipamento, mas que se é feito por outro fabricante, a gente precisa passar pelo OCR, mas o resultado no final é o mesmo, que é a possibilidade de você fazer a impressão sob demanda, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, que também vai estar aqui na descrição e com o link para que a gente possa mostrar para quem quiser ver o processo de impressão sob demanda nos nossos packs, tá bom? Alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Ficou muito bem explicado. Eu entendi muito bem. Então, o equipamento técnico faz o filme, monta o filme com as ferramentas que ele tem na modalidade. Como comentou, já trabalhei com isso. A gente vê que os técnicos têm aquela produtividade muito grande com o equipamento. Ele não precisa sair da tela do tomógrafo, da ressonância, para esse tipo de modalidade que se usa bastante, né, ao invés de passar para um workstation. Perfeito. Por isso que o mercado sempre pede muito o OCR, né? Sempre vem falar todo mundo impressão sob demanda com o OCR, para talvez não tirar o técnico, ou botar mais um computador, ou talvez mais um técnico lá. Então, saindo da modalidade, ele cria uma impressão, né? Então, como vai para uma impressora virtual, ele monta um filme, uma imagem digital, seria um JPEG, por exemplo, me corrija se não for um JPEG, mas ele cria uma imagem, e o OCR serve para identificar essa imagem criada para relacionar dentro do paciente no PACS, né? Então, serve para isso, o OCR para fazer a leitura dos dados do paciente, nome, station number, ID. Exatamente. Nesse momento que ele, após a leitura, faz a vinculação com o banco de dados do PACS e aquela imagem vai como se fosse uma série de uma imagem só, ou duas ou três, uma série de impressão, né? Que fica lá listado nas séries do paciente dentro do PACS. Exatamente, é isso mesmo, exatamente isso. A questão da imagem ali, até para que fique claro, uma imagem DICOM, ela já é uma imagem, né? Sim, e é o claro que às JPEG vezes... com dados, né? O JPEG 2000 com dados por Isso, na trás. verdade existe já o formato da imagem, ela é configurável e tudo mais, né? Sim. Claro que para o OCR, você pode fazer uma conversão, isso a equipe técnica é quem define, da melhor resolução, da melhor performance pro algoritmo, para as bibliotecas de reconhecimento. Sim. Então, enfim, como ele transforma aquele DICOM em imagem e para qual tipo de imagem, eu confesso que eu não sei qual é o padrão, porque isso não nos cabe aqui saber, ou pelo menos discutir, porque, como eu te falei, ele vai sempre utilizar o que for melhor e que der mais performance para que nossas bibliotecas e algoritmos consigam fazer a leitura, tá? Mas que fique claro exatamente isso, a gente tem um processo de conversão de imagem e de leitura de imagem, propriamente dito, para que a gente possa identificar dados, compará-los com alguma base de dados, worklist ou lista de exames, e fazer a associação daquele arquivo àquele registro de paciente ou exame. É isso mesmo. Ótimo. Danilo, o sistema OCR tem alguma limitação, algum tipo de modalidade, tipo de exame, de não fazer a leitura dos dados do paciente? Pode ter algum erro dessa forma? Não, assim, não. A gente utiliza em vários clientes essa solução de OCR, mas ela é amplamente ou largamente utilizada para exames de tomografia e ressonância, que são os que demandam mais filmes. Mas tem clientes que usam no raio-x, tem clientes que usam na mamo, enfim. Mas a gente vê isso muito mais na tomografia e na ressonância, que geram muitos filmes, né? E que as possibilidades de redução de custos também são maiores. Mas a gente consegue utilizar isso em várias modalidades. Basicamente todas, né? Mas existem algumas limitações que são bem importantes que fiquem claras, sabe, Eduardo? Principalmente no momento que a gente for explicar isso para algum cliente, que é o seguinte, a leitura ótica,
o reconhecimento óptico, o OCR, ele faz literalmente o que a gente faz quando a gente faz um filme e vai lá na impressora, seja ela Dacon ou uma impressora em papel. O que você faz quando, né, você trabalhava lá na época? Provavelmente mandava imprimir o filme, você ia lá, pegava o filme, olhava o filme para saber qual era o nome do paciente. Ah, beleza, é o Eduardo. E você pegava a pastinha do Eduardo e enfiava o filme lá. O OCR faz exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, as mesmas dificuldades que a gente, como ser humano, tem para poder identificar o que está escrito, o OCR também vai ter. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas o que acontece com muita frequência? É quando aquelas anotações que ficam em volta da imagem, que geralmente ficam numa cor cinza para branca, né? Geralmente é nessa cor que fica, até porque muitos filmes são monocromáticos, então acabam obtendo um pouco dessa coloração branca e cinza, quando eles ficam em cima de alguma estrutura do paciente, né, da imagem do paciente, que acaba confundindo com a imagem. Então, por exemplo, se a gente pegar essa miniatura que está aqui na tela, a gente consegue ver que essa miniatura aqui, ela é um cinza com branco, né, basicamente. Sim. Então, quando você tem muitas partes brancas na imagem, e isso fica por trás da anotação, é possível que o OCR não consiga identificar, porque para ele, aquela letra que aparecer ali, aquele número, ele não está visivelmente fácil de identificar. Então, ele acaba não conseguindo identificar aquele ID, aquele AN. Então, acontece em exames que tem um pouco dessa característica de ter muito branco, de ter muitas partes brancas na imagem do paciente. Por exemplo, um caso clássico é as tomografias de tórax com janela de pulmão, que é aquela parte da pele do paciente, né, do corpo do paciente fica branca e o pulmão fica preto. Então, aquela parte branca, que geralmente é a parte externa, se fica muito próxima das anotações, na parte de cima da imagem, geralmente ela acaba contrastando com a anotação e o OCR acaba se perdendo. E também, uma outra situação que acontece com bastante frequência são aquelas workstation de reconstrução 3D, que a montagem de filme do 3D geralmente é diferente da montagem de filme padrão. E geralmente esses filmes reconstruídos nessas workstations não permite que você coloque algumas anotações na tela. E uma delas é o ID do paciente ou o AN do paciente. Então, e essas duas informações são cruciais para que a gente consiga casar esse filme com o registro do paciente no Pax. Então, se você não consegue colocar o AN no filme, esquece, você vai ter praticamente zero de reconhecimento, tá? E esses casos de 3D, geralmente, é 0% de reconhecimento, exatamente porque ele não permite colocar uma informação tão básica como o ID do paciente ou o AN do exame, tá? Tem Ótima algumas, explicação. até aproveitando, tem um cliente nosso que o que ele fez? Ele utiliza sempre a primeira imagem ou a última imagem como uma imagem de anotação. Então a imagem fica toda. Então, por exemplo, essa primeira imagem que está aqui, Também. ou essa última aqui, ele deixa ela toda preta apenas com as anotações do exame, o que Sim. facilita de forma muito alta, né, muito clara, a performance do nosso. Mas isso é um cliente que faz isso, enfim, cada cliente tem sua forma de É, trabalhar, mas essa é uma forma de você conseguir sim. aumentar a taxa de Ótimo. acerto. É. Eu vejo umas alternativas. Uma é dessa forma, deixando essa imagem. Ou talvez o técnico, quando for fazer esses filmes mais críticos de tórax, talvez não dar um zoom muito grande na imagem lá no filme para ela não cobrir a É parte isso aí. da identificação Exatamente, dos é isso aí. pacientes. É isso aí. Ficou uma dúvida nessa explicação, Danilo. Uhum. Às vezes, quando eu não identifico, se perdem hoje como buscar e associar o paciente manualmente. Como é que é? Repete, porque deu uma falhada aqui no áudio. As imagens que o ACR não identificou, elas Uhum. se perdem ou ela fica num repositório para a gente indicar Não, qual o fica no paciente? repositório. Não. Todo filme não reconhecido, ele vai para uma área do sistema de exatamente documentos não associados, que a gente chama, né? Então é como se o filme ficasse lá na impressora, lá em cima, esperando que um técnico vá lá e bote na pasta correta, tá? Então, não, todo filme que não é reconhecido, ele fica numa área do sistema de documentos não associados, exigindo ou permitindo, né, da forma que tu preferir, que alguém vá lá de forma manual e diga, esse filme pertence ao exame do Eduardo, esse outro filme pertence ao exame do Danilo. Então, ele vai para uma área de associação manual, tá, do filme. Ah, Danilo, uma última pergunta. O modelo de negócio do sistema de impressão sob demanda,
ele já está incluso no Pax, já vem uma função nativa, ou ele é vendido separadamente? Não, ela é nativa, tá? Não existe nenhuma modularização do tipo, quando o cliente está negociando, tu não precisa criar um novo preço para incluir o OCR, ou o cliente que já é nosso cliente desejar o OCR, ele precisa pagar alguma coisa a mais? Não precisa. Mas é bom deixar claro que esse processo de impressora virtual Dicom que está aqui, o processo de impressora virtual Dicom e o processo de sistema OCR são softwares, né? Que consomem também processamento. Então, a nossa equipe, obviamente, a nossa equipe de infraestrutura vai dizer para o cliente se o servidor que ele tem comporta ou não esses dois novos processos, se ele tem que criar uma nova máquina, se ele tem que criar uma máquina virtual nova, enfim, exige, obviamente, um requisito de infraestrutura, tá? Que o cliente tem que prover. Mas, a nível de modelo de negócio, não tem nenhuma diferença do valor do Pax, porque tem OCR ou não, tá? Então, para o cliente ter impressão sob demanda da Animat NetPax, ele tem que comprar o Pax. Sim, Da ele não é uma ferramenta não isolada. É um módulo. Não é um módulo independente, ele é totalmente dependente das nossas soluções, tá? Tem que estar, ele tem que ter o Pax, o Animat Pax ou o NetPax, senão o NetRIS, não envolve aqui o NetRIS, mas Pax, Sim. né? NetPax e Animat Pax. Animat tá? Pax. Isso. Beleza? Beleza, obrigado, Danilo. Muito bem É explicado. isso. Beleza. É importante dizer que a taxa de performance disso, tá, Eduardo? É uma taxa que a gente tem trabalhado nos nossos clientes acima de 90%, tá? Então, e esses 10% de exames que não são reconhecidos, eu estou botando aqui uma taxa geral, né? Tem cliente que tem 95, tem cliente que tem 97, tem cliente que tem 90, né? Então, eu estou botando aqui de 90 a 100, mas nunca 100 e não pode ser abaixo de 90, senão a gente também tem alguma coisa no processo que não tá correta. Mas esses 10% que eu costumo usar como um número geral, né? E é legal que tu trabalhe com esse número também, pode ser exatamente de exames com essas partes brancas muito evidentes, ou exames de reconstrução. Tem cliente que faz muita reconstrução, logo, se ele faz muita reconstrução e faz muito filme de reconstrução, automaticamente ele tem um índice maior de filmes não reconhecidos, né? E assim como tu pode ter um cliente que faz muita tomografia de tórax e usa muito filme com partes brancas e aumenta. Então, a gente acaba, de alguma forma, trabalhando com o cliente exatamente algumas soluções como essa que tu acabou de dar. Pô, tenta não colocar, pelo menos na primeira imagem, o zoom tão grande, deixa o zoom mais baixo, deixando as anotações com fundo preto. Enfim, existem métodos mais simples, né, de você contornar essa performance que pode estar, talvez, não aquém do que o cliente, pode estar aquém do que o cliente esperava, tá bom? Acho que é isso, Eduardo. Obrigado. Beleza? Beleza, Valeu, muito obrigado, Danilo. Nos vemos aí no próximo vídeo. Tá bom. Valeu, tchau, tchau. Tchau.